Fala pessoal, Davi Mello aqui com vocês para mais um vídeo para o canal e hoje eu vim trazer o nosso primeiro vídeo aqui da área de membros. O nosso vídeo de hoje é a criptomilionária da Security. Para quem não viu o nosso vídeo explicando como funciona a nossa área de membros, aqui na nossa área de membros nós vamos divulgar 3 vídeos mensais inicialmente, uma criptomilionária, um resumo de uma análise fundamentalista lá do canal e também atualizações sobre projetos ao qual fizemos análises lá no nosso canal aberto. Vale salientar que esse vídeo de criptomilionária ele vai ficar disponível também no canal aberto, porém somente daqui 120 dias. Então, se você faz parte aqui da nossa área de membros, você sempre vai ter acesso a todos os nossos vídeos de criptomilionária 120 dias antes do que ele é divulgado lá no canal público. Beleza? Então, vamos à nossa criptomilionária de hoje. A nossa criptomilionária de hoje, pessoal, é a Security. Aqui dentro da nossa criptomilionária, eu vou explicar para vocês como ser holder dos tokens Security, o modelo de emissão dos tokens Security, a utilidade do token, a capitalização de mercado, o market cap histórico do token Security e vou fazer aqui para vocês 6 simulações, utilizando os 2 market cap distintos e avaliando prospecções que a Security pode atingir em termos de valor de mercado no próximo bull market. Outra coisa importante de salientar, toda a minha prospecção é sempre levando em conta o próximo bull market. Eu acredito que o próximo bull market ele vai acontecer em 2025, então a minha prospecção aqui levando em conta inflação, modelo de emissão, ele é tudo pensando em 2025, beleza? Então vamos dar continuidade. Como ser holder dos tokens Security? Para você ser holder de qualquer token, vocês têm que se responder a algumas perguntas. Aqui do token Security, eu elaborei essas 7 perguntas, que é o que agrega valor ao token, qual a estrutura econômica do token Security, qual a inflação dos tokens Security e se é uma rede Proof of Work ou Proof of Stake. A Security ela é Proof of Stake, eu já tenho uma live aqui no canal também, vocês que acompanham o nosso canal sabem que ela é Proof of Stake. Quais são os critérios de emissão deste token? O stake garante ganho real? E se garante, qual é o percentual deste ganho? O stake tem período de bloqueio? E se tem, qual é este período? E a pergunta 7, que leva em conta o período de bloqueio do stake, né? Pois se existe o bloqueio, também queremos saber se existe algum tipo de stake líquido e se tem stake líquido, qual a perda por antecipar o saque das nossas securities em caso você necessite realizar uma eventual venda. Então vamos responder agora as nossas 7 perguntas. O que agrega valor ao token Security? Um token ele agrega valor de 2 formas. A primeira forma que ele agrega valor é a utilidade desse token. E a segunda forma é o direito que esse token dá aos detentores. A Security ela te dá direitos à emissão do token S-Security, que é o token que te garante privacidade. E ele dá também utilidade ao ecossistema, seja para fazer stake e prover segurança à rede e para pagar taxa de gas quando você utiliza o ecossistema da Security. Qual a estrutura econômica dos tokens Security? Os tokens Security é inflacionária, ou seja, ele tem uma emissão fixa em base percentual. Por isso, ele não é deflacionário e nem desinflacionário. Então, o token Security ele é inflacionário, ele tem uma emissão fixa que aumenta com o passar do tempo. Qual é a inflação do token Security? A rede é Proof of Work ou Proof of Stake? Como eu já falei lá atrás, a rede ela é Proof of Stake. E qual é a inflação do token Security? A Security ela tem uma inflação que a gente chama de inflação dinâmica, que é variável dependendo da quantidade de tokens Securities em stake. Então, a inflação hoje da Security ela está em 15%, mas ela pode variar chegando até 7%, dependendo da quantidade de tokens Security em stake. Quais são os critérios de emissão dos tokens Security? Como eu falei na pergunta anterior, os tokens Security eles são inflacionários e eles têm os seus critérios de emissão de acordo com a quantidade de Security em stake.
Então, se tivermos mais do que 66% de todos os tokens Secret em circulação em stake, a inflação ela vai caindo gradualmente para 7%. Porém, se ela se mantiver abaixo de 66%, ela permanece em 15%. No momento em que eu gravo esse vídeo, a taxa em stake está de 58% e a parte de um stake em 32%. Essa informação eu tirei aqui no dia 24/8/2023, então no momento que você está vendo esse vídeo, pode acontecer que isso já variou. Então é importante você se atentar a essa inflação para você sempre estar verificando se é viável você deixar os seus tokens em stake ou removê-lo ou colocar em um stake líquido ou o que você achar melhor. O stake, ele garante ganho real? Se sim, qual o percentual? Sim, o stake da Secret ele garante um ganho real. Como vocês podem ver aqui, ó, no momento em que eu gravo esse vídeo, o APR está em 25,49. Esse APR aqui, ele garante hoje um ganho real de 10,49. Porém, esse ganho real ele tem variado em torno de 5 a 7%, pois o stake ele é condicional à quantidade de secrets em stake. Então, quanto mais secrets você tem em stake, menor esse APR. Quanto menos secrets em stake, maior esse APR. O stake tem período de bloqueio? Se sim, qual este período? Sim, o stake tem período de bloqueio e eles ficam bloqueados por 21 dias e neste período você não recebe mais recompensas. Ou seja, você colocou lá seus tokens Secret em stake. Por algum motivo, você quer retirar ele do stake. Durante aqueles 21 dias que ele vai ficar bloqueado até ele ficar líquido na sua carteira, você não recebe as recompensas. E aí, essa pergunta 6, ela me traz a outra pergunta. Existe stake líquido? Só para quem não sabe o que é stake líquido, o stake líquido é quando você utiliza de uma outra plataforma para realizar o seu stake. Você não realiza o stake direto a um validador. Você vai lá em uma plataforma, como eu tenho aqui a da Stark, e você coloca os seus tokens em stake e eles te dão um recibo que você colocou X tokens em stake. E aí, quando você coloca o seu stake lá, ela te dá a opção de você tirar o seu stake com 21 dias de bloqueio ou de você retirar ele na hora que você precisar. Só que quando você tira ele antes do período de bloqueio, ou seja, antes dos 21 dias, você tem uma perda. Nessa plataforma aqui, no momento em que eu gravo esse vídeo, a perda estava em média de 1% dos seus tokens. Ou seja, vamos colocar que você foi lá dentro da plataforma agora e colocou 100 tokens em stake. A rentabilidade média é de 2% ao mês, está ali em torno de 25% de APR. Então, você vai ganhar 2% ao mês. Quando passou-se um mês, o token Secret teve uma grande valorização. Então, você, por algum motivo, resolveu vender. Então, você teria ali, pela sua rentabilidade, 102 tokens Secret, porque ele rende em média 2% ao mês, então você ganhou os 2%. Só que na hora que você for retirar, se você for antecipar, para você não ficar os 21 dias bloqueado, você vai perder aí em média 1%, ou seja, em vez de você tirar os 102, você vai tirar 101. Na minha visão, é uma perda pequena e que vale o risco. Porém, eu não coloco todos os meus tokens Secret em uma plataforma de stake líquido, porque você também tem o risco da plataforma. E com isso, eu chego na parte da minha estratégia. Essa é a estratégia que eu faço para ser holder dos tokens Secret, não a estratégia para atingir 1 milhão. Na estratégia de ser holder dos tokens Secret, como que eu faço? Eu pego 75% do meu investimento e coloco no stake bloqueado e os outros 25% coloco no stake líquido. Dentro do meu stake, do meu ganho com o stake, eu tenho o meu ganho real e a minha reposição com a inflação. O meu ganho real eu coloco sempre no stake líquido. Então, os 10,49% que eu ganho relativo aos dois stakes, eu coloco ao stake líquido e a minha reposição da inflação de todo o meu portfólio até
da parte que eu coloco para tirar o meu capital, eu coloco no stake bloqueado. Mas, Davi, se eu vender o meu stake líquido para tirar meu capital, como que eu faço depois? Olha, se você, por acaso, atingiu a sua meta dentro do stake líquido para tirar o seu capital e vendeu tudo e retirou o seu capital, o que eu faço? Eu pego esses 75% meu novamente e remanejo e mantenho 25% novamente no stake líquido. Por quê? Pois eu posso ter outros preços-alvos e posso precisar de dinheiro instantaneamente, então eu tenho a parte do stake líquido para caso eu necessite retirar algum capital dos meus tokens secos. Então é sempre importante vocês terem a parte do stake líquido, beleza? Aí aqui eu concluo a minha estratégia. Essa estratégia aqui é o que eu vou abordar na simulação das criptomilionárias. Com isso, nós chegamos ao modelo de emissão dos tokens SECT. O token SECT, ele tem um fornecimento máximo ilimitado. O fornecimento circulante hoje está em 229. Essa informação aqui é do explorador da SECT. No CoinGecko está dando 211, mas eu peguei a informação lá no explorador oficial da SECT, então eu sigo esse explorador. Alocação e distribuição dos tokens SECT. A oferta inicial dos tokens SECT foi de 150 milhões de tokens e foram distribuídos da seguinte forma: 75 milhões para a comunidade, 36 milhões para a equipe, 30 milhões para o tesouro, 1 milhão para a fundação e 8 milhões foram destinados inicialmente lá para a sua inflação inicial. Qual é a utilidade dos tokens SECT? Esse ponto aqui eu falo para vocês que é o ponto de maior importância depois que você estuda a tecnologia e entende a funcionalidade do projeto. Pois não basta simplesmente o projeto ele ter uma tecnologia muito inovadora se o token não tem nada que agregue valor a ele. Então é importante vocês olharem a utilidade do token e ver o quanto de valor o token agrega. Foi até uma das perguntas iniciais lá quando eu falo para vocês como ser holder dos tokens SECT. A utilidade do token SECT é o que? É a governança, pagamento de taxa, stake / inflação. A inflação é para manter a rede e para pagar os validadores, e a privacidade dos tokens SNP20, que é o SSECT, que é onde você consegue fazer transações privadas. O stake / inflação, ele te dá um ganho real. Então, se você faz o stake, em teoria, você não está sofrendo com a inflação e você está tendo um ganho real de aí 5 a 7%. Né? No momento que eu gravo esse vídeo, vocês viram que estava em torno de 10% e isso é variável. Com isso, nós chegamos à capitalização de mercado dos tokens SECT. Aqui é informações do CoinGecko, né? Está cotado aqui ó, a 25 centavos de dólares, com uma capitalização de 53 milhões. Porém, essa aqui é a capitalização de mercado do Explorer da SECT. Então, aqui ele também está com um preço de 25 centavos de dólares e também um market cap de 53 milhões. Porém, ele tem um fornecimento total em circulação de 229 milhões de tokens. O market cap histórico do token SECT, ele aconteceu aqui na semana do dia 11/7 de 2021, atingindo aí os seus preço próximo dos 10 dólares. Hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, como vocês podem ver aqui, ó, ele está apenas 25 centavos de dólares. E aí vocês conseguem ver com isso, né, que a SECT teve lá na sua data histórica, teve o valor de mercado aí de 1 bilhão 485 milhões de dólares na semana aí do dia 1º de novembro. Com isso, pessoal, eu chego à minha primeira simulação. Aqui, em todas as nossas simulações, eu vou levar em consideração que o nosso próximo bull market vai ser em 2025 e que a SECT terá de tokens emitidos já em circulação 300 milhões de tokens. Então, em todas as nossas simulações, nós vamos ter esses dois parâmetros para termos a nossa prospecção de valor, levando em consideração os market caps que eu vou abordar aqui nessa nossa simulação. Então, aqui na primeira simulação, eu estou levando em conta que você vai comprar a quantidade de token necessária para você fazer um 1 milhão de reais, caso
a Security atinja o market cap de 3,7 bilhões de dólares lá em 2025. Então, com 3,7 bilhões de market cap e 300 milhões de tokens emitidos, a Security ela vai atingir aí 12 dólares em preço, o que vai dar 50x do preço que ela está cotada hoje no momento em que eu gravo esse vídeo. Com isso, para você fazer R$1 milhão, levando a consideração do dólar de R$5, você precisa fazer 200 mil dólares. Então, levando em consideração 12 dólares de preço da Security, você precisaria de 16 mil tokens Securities. Para você fazer R$1 milhão pensando no próximo bull market e retirar o seu risco, qual foi a estratégia que eu vou abordar nessa nossa primeira simulação? Você vai comprar a 25 centavos de dólares, 4 mil dólares em token Security, que vai te dar 16 mil tokens Securities. Esses 4 mil dólares é o equivalente a 20 mil reais. Você vai pegar 12 mil e vai colocar no seu stake bloqueado, que é onde você seleciona o validador, e vai pegar os outros 4 mil e vai colocar no stake líquido, que é quando você utiliza de uma plataforma. Esse stake ele vai te dar um ganho de 25% ao ano e que no período de 2 anos você vai ter em torno de 8 mil tokens Securities. Com isso, você vai ter os 16 mil tokens Security que você comprou, que é o que você está levando para fazer 1 milhão, em consideração a cotação de 12,50, e você vai ter 8 mil tokens Securities, que é para você retirar o seu risco. Com isso, você vai ter um total de 24 mil tokens Security em 2 anos. Tendo em vista essas 24 mil tokens Security, o que você vai fazer? Você vai pegar os 16 mil e vai ser holder dele, vai conduzir a sua posição. E os outros 8 mil que você ganhou do stake, você vai vender ele quando atingir a cotação de 50 centavos de dólares. Davi, mas vamos colocar aqui com um ano a Security atinja $1,50. O que você vai fazer? Você vai pegar as suas 4 mil Security e vai vender naquela cotação e vai retirar o seu risco. Você tem sempre que retirar o seu risco para poder conduzir a sua posição de forma tranquila. Então, você vai aproveitar que o token subiu e você vai retirar o seu risco. Mas, Davi, não tive os 4 mil, tenho 2.500 tokens Security. Você vai fazendo a retirada do seu capital sempre que o preço de Security ultrapassar os seus preços-alvo. Vamos colocar que você está apenas com 6 meses de stake e os tokens Security já atingiram $1 e você tem só 2 mil tokens Security que você ganhou do stake. O que você vai fazer? Você vai pegar os 2 mil tokens Security, vai vender e vai tirar já metade do seu capital e vai continuar mantendo o restante lá e sendo o holder da sua posição até atingir a cotação de 12,50. Retirar o risco é de suma importância para você conduzir a sua posição de forma tranquila. Essa é a nossa primeira simulação para o market cap da IOTA. Nós vamos agora à nossa segunda simulação, que é a 1B, também levando em consideração o market cap da IOTA. Como eu falei, todas as nossas simulações aqui, elas vão sempre levar em consideração o próximo bull market em 2025 e o fornecimento circulante de 300 milhões de tokens Security. Nessa nossa segunda simulação, o que muda para a primeira? A quantidade de capital que você vai desprender. Nessa segunda simulação, você vai colocar um pouco a mais de capital. Por quê? Porque você quer tirar o seu risco o quanto antes. Então, quantos tokens Security que você precisa para tirar o seu 1 milhão de reais quando ele atingir 12 dólares e 50? São 16 mil. Porém, você vai colocar aqui 5 mil dólares, o que vai te dar 20 mil tokens Security. Ou seja, você já tem aqui no momento em que você começa a sua trajetória rumo ao seu 1 milhão, mais do que você necessita de tokens. Então, você já tem 4 mil para você poder vender quando quiser e retirar o seu capital. Então, nessa simulação, você vai fazer o quê? Você vai comprar 5 mil dólares a 25
centavos de dólares, que vai te dar 20 mil tokens Security. 5 mil dólares vale 25 mil reais, aproximadamente, levando em consideração o dólar a 5 reais. Com isso, você vai pegar as suas 20 mil Security, vai colocar 16 mil no stake bloqueado, onde você seleciona o validador, e 4 mil no stake líquido. Essas 20 mil Security no período de 2 anos, ela vai te dar 10 mil Security. Então, você vai ter no período de 2 anos, se você manter em stake, 30 mil Security. Essas 30 mil Security, você vai deixar 16 mil para quando ela atingir os 12 dólares e 50 e as 14 mil Security, você vai tirar o seu risco quando atingir 36 centavos de dólares. Nossa, Davi, mas 36 centavos de dólar não dá nem 100% de valorização. Isso no mercado cripto acontece às vezes em menos de 15 dias, de 20 dias. Sim, mas o que acontece? Por que você tem o capital a mais aqui do que as 16 mil? Por conta que você acaba tendo um preço para você já retirar o seu risco com as suas 4 mil Security, sem depender do stake. Então, se, por exemplo, você for lá hoje e comprar as 20 mil Security, colocar 16 mil no stake bloqueado e 4 mil no stake líquido, e a Security subir e fizer aí seus 5x, chegando aí em torno de 1,25, você já vai poder vender e tirar os seus 5 mil dólares. Porém, se isso não acontecer, por a Security ser um token inflacionário, o preço dela tender a cair e você ficar aí preso a ela pelo período de 2 anos. Quando ela voltar aí para os 36 centavos, você vai pegar as suas 14 mil Security e vai retirar os seus 5 mil dólares. E com isso, conduzir a sua posição de 16 mil tokens Security até ela atingir aqui os seus 12 dólares e 50. O intuito dessa estratégia é você retirar o seu risco o quanto antes e não ficar dependente do stake, pois o stake ele tem um período. Então, se você, por exemplo, colocar, igual na simulação anterior, 16 mil e a Security amanhã der um boom para cima e atingir 2, 3 dólares, o seu stake ele não vai dar ainda a capacidade de você retirar o seu risco. Então, o que você vai ter que fazer? Talvez você vai ter que continuar esperando um pouquinho, né, e vendendo ali gradativamente com o que você for ganhando, até você conseguir tirar o seu risco. Então, é importante vocês entenderem as estratégias, pois isso depende do perfil de cada investidor. Se a pessoa ela é apta a mais risco, porém retirar o risco dela mais rápido, ou ela é uma pessoa que não se preocupa muito com o prazo para um investimento e deixa o seu investimento lá por um período maior. Então, tudo depende de você, investidor, e da sua estratégia. Agora, nós vamos para a nossa terceira estratégia, também levando em consideração o market cap da IOTA. Nessa terceira estratégia, a gente vai utilizar ao nosso favor o ganho real e a rentabilidade do stake. O nosso ganho real e o nosso stake, ele vai ser contabilizado com a proposta de que lá em 2025 a gente tenha as 16 mil Security. Por quê? Porque nós não vamos comprar 16 mil Security. Nós vamos colocar menos capital para comprar uma quantidade inferior dos tokens Security que a gente precisa para atingir o nosso 1 milhão de reais. Nessa estratégia, você vai comprar 3 mil dólares em token Security, o que dá em torno de 15 mil reais, levando em consideração sempre a cotação de $1 valer 5 reais, a 25 centavos de dólares. Isso vai te dar em torno de 12 mil tokens Security. Você vai pegar desses 12 mil tokens Security, 8 mil e vai colocar no stake bloqueado e 4 mil e colocar no stake líquido. Isso a 25% de APR ao ano te dá aproximadamente 6 mil tokens Security. Então, 6 mil tokens Security mais 12 mil que eu comprei, eu tenho 18 mil tokens Securities. Como eu preciso de 16 mil tokens Security para atingir o meu 1 milhão de reais, quando ele chegar à cotação de 12 dólares e 50,
O que eu vou fazer com os meus 2.000? Eu vou vender essas minhas 2.000 Security quando o token Security atingir a cotação de $1,50, porque aí eu retiro o meu capital investido de $3.000. Mas, Davi, os tokens Security atingiram 1,50 e eu ainda não tenho as minhas 16.000, mas eu estou com 14.500, por exemplo. O que eu faço? Eu pego as 2.000 e vendo. Ainda vou ter as minhas 12.000 que eu comprei e mais os 500 que eu ganhei no stake. Ou vamos botar que tenha 1.500 apenas. Eu pego e vendo na cotação de $1,50 para mim já tirar parte do meu capital e conduzir minha posição mais tranquila. E vou tirando devagarinho de acordo com que o token Security for valorizando mais do que $1,50 e eu for ganhando recompensas com o stake. Depois que eu retirei o meu capital, eu deixo o stake acumular até atingir a posição de 16.000 Security. Com isso agora, nós vamos partir para a nossa simulação 2A. Nessa nossa simulação, eu levo em consideração o market cap da Polygon, que atingiu também na mesma semana do topo histórico do Bitcoin. Nessa semana do topo histórico do Bitcoin, a Polygon atingiu os seus 12,8 bilhões de market cap. Com 12,8 bilhões de market cap e 300 milhões de tokens em circulação, a Security atingiria os $42,84, o que daria, do preço de hoje, 171x. Algo bem surreal, né, pessoal? Isso no mercado cripto acontece, tá? De uma cripto que hoje vale 25 centavos atingir $42 no próximo bull market ou até mais, porque tudo depende da quantidade de capital que vem e da tecnologia por trás daquela cripto e também do FOMO, né? Do como está sendo visto aquele projeto. Então, é um market cap alto, mas que dentro do mundo cripto é bem possível de se acontecer, ainda mais se ocorrer do market cap dobrar ou até mesmo triplicar no próximo bull market. Então, levando em consideração tudo o que eu falei, com isso, a gente precisaria, para atingir o nosso R$1 milhão, de 4.800 tokens Security. Então, nessa primeira simulação, nós compraríamos $1.250 em token Security, o que dá em reais em torno de R$7.500. Isso nos daria 5.000 tokens Security. Esses 5.000 tokens Security eu colocaria 3.750 no stake bloqueado e 1.250 no stake líquido. Há uma rentabilidade de 25% de APR ao ano. Em 2 anos, eu teria de rentabilidade no stake 2.500 tokens Security. 2.500 tokens Security mais os 5.000 que eu comprei me daria 7.500 tokens Security. Com isso, eu teria para vender 2.700 tokens Security e os outros 4.800 eu conduziria a minha posição até $42,84. Esses 2.700 tokens Security eu já poderia vender ele a partir de 47 centavos de dólares, com a finalidade de retirar o meu capital. É sempre bom salientar e falar várias vezes sobre isso, pois você aqui vai estar com 2 anos de stake. Então ela pode atingir os 47 centavos de dólares daqui a um mês e pode depois voltar para os 25 centavos. Pode ultrapassar os 47, atingir 75 até $1. E aí é importante você fazer o quê? Você sempre retirar o que você tem a mais de token em relação ao seu objetivo e ir retirando o seu capital. Vamos colocar, por exemplo, que você comprou lá os 5.000, passaram-se 6 meses, que deu 12,5%, então você teria ali 250 tokens Security. Ele atingiu o seu $1, vamos colocar. O que você poderia fazer? Pegar esses 250 tokens Security e já vender. Porque com isso você já tiraria parte do seu capital. Mas você sempre pode trabalhar com esse token a mais que você tem e que você ganha. É importante vocês traçarem esse tipo de estratégia para
em vez em quando houver uma alta muito grande, vocês venderem o que vocês têm de sobressalente ao seu objetivo, que é, nesse caso aqui, 200 tokens Security e mais o que você ganha do stake. Com isso, nós vamos para a nossa simulação 2B, também agora levando em consideração o market cap da Polygon. Nessa nossa quarta simulação, eu coloco sempre um pouco mais de capital, pensando em retirar o meu risco o quanto antes. Então, nessa nossa segunda simulação para o market cap da Polygon, como que eu faço? Eu pego $2.000, o que dá R$10.000 hoje, e compro 8.000 tokens Security. 8.000 tokens Security já me dá 3.200 a mais do que eu preciso para conduzir até o meu objetivo. Então, eu já tenho 3.200 tokens para retirar o meu risco. Esses 8.000 tokens Security, eu boto 6.000 no stake bloqueado e 2.000 no stake líquido. Mas, Davi, por que você não coloca os 3.200 no stake líquido? Porque eu sempre gosto de separar em 25% apenas no stake líquido, por conta que eu estou em uma outra plataforma. Eu não gosto de colocar nada mais, mesmo sendo uma plataforma descentralizada, porque você está direcionando o risco do seu stake àquela plataforma. Com isso, eu vou ter 25% de APR, o que vai me dar, no período de 2 anos, 4.000 tokens Security. 4.000 tokens Security, mais os 8.000 que eu comprei, eu tenho 12.000 tokens Security. Se nesse período de 2 anos o token Security só tender a cair, é só eu ir conduzindo minha posição para quando ele voltar aqui para os seus 28 centavos de dólares, eu vender 7.200 tokens Security, pois 12.000 menos 7.200 dá os 4.800 que eu preciso, então eu tenho 7.200 para vender e tirar o meu capital de $2.000. Porém, como eu falo para vocês, o mercado cripto ele é insano, né? Ele às vezes dá um boom para cima do nada. Então, eu tenho 3.200 tokens Security para mim trabalhar com ele. E líquido, eu tenho 2.000 tokens Security. Então, os meus 2.000 tokens Security, eu posso vender ele assim que atingir $1. Porém, eu também posso trabalhar com valores menores. Por quê? Porque eu vou ter uma rentabilidade do meu stake. Então, vamos colocar que em 6 meses o token atingiu aí os seus 80 centavos de dólares. Eu vou ter aqui no meu stake líquido, em vez de 2.000 Security, eu vou ter 2.250 tokens Security. Então, esses 250 aí já vai entrar também na minha venda e aí eu trabalho para retirar o meu risco o quanto antes. Sempre lembrando, pessoal, retire o seu risco, que é o seu capital que você ganhou no seu trabalho ou que você usa para fazer aportes o quanto antes. Assim que tiver uma oportunidade, retire aquele capital e faça o holder daquilo que você quer, pensando no próximo bull market de forma tranquila. E sempre lembrando que quando você tira o seu risco, você ainda vai continuar ganhando as recompensas do stake. Então você vai poder, às vezes, até reduzir o seu preço-alvo, dependendo da quantidade de stake que você vai ganhando. Então você tem que trabalhar isso na sua estratégia. E agora nós vamos para a nossa última simulação. Nessa última simulação é aquela que eu sempre coloco o ganho real e o ganho do stake como uma forma de eu aumentar os meus tokens Security para atingir o meu objetivo de 4.800. Nessa aqui, para você retirar o seu capital, o tempo é um pouco maior do que os outros, pois você tem que esperar o stake para você poder tirar o seu capital. Nessa nossa simulação, eu compro $1.000, o que dá R$5.000 hoje em Security a 25 centavos. Isso me dá 4.000 tokens Security. Dessas 4.000, eu pego 3.000 e coloco no meu stake bloqueado e 1.000 e coloco no meu stake líquido. Mas, Davi, nessa aqui você vai ter que esperar os 800 Security. Sim, mas é importante você colocar no stake líquido. Por quê? Porque se você olhar aqui a nossa base de cálculo para 2 anos e pensar numa APR de 25%, você vai ter 2.000 Securities a mais.
Então, você vai ter 2.000 securities a mais e com as 4.000 que você comprou, você vai ter 6.000 tokens security. Esses 6.000 tokens security, você vai fazer o que com ele? Você vai vender 1.200, pois o que você precisa para atingir o seu objetivo é 4.800 tokens security. Então, esses 1.200, você vai trabalhar com ele para você tirar os seus $1.000 quando ele atingir a cotação de 85 centavos de dólares. Mas como eu falei, né, no mundo cripto, essas valorizações às vezes acontecem num período muito curto de tempo. Então pode acontecer de você não ter ainda atingido o seu objetivo. E como o meu cálculo aqui é tudo em APR, eu não fiz em APY, ou seja, você reinvestindo, você pode pegar os seus ganhos, tanto aqui dos tokens security bloqueado como do líquido e ir vendendo caso ele ultrapasse aqui o seu objetivo de 0,85 centavos. Pessoal, aqui tá as corretoras onde você já consegue comprar os tokens security, tá? Eu tenho um vídeo aqui no canal, lá na área pública, onde eu explico como você consegue comprar. Você consegue comprar pela Osmose, que é uma DEX, você consegue pela Binance, não é muito difícil. E aqui os nossos contatos, caso vocês queiram falar diretamente com a gente. Sempre lembrando que isso não é recomendação de investimento. A nossa simulação ela é baseada em prospecções e dentro dessas prospecções nós almejamos alvos a fim de fazer R$1 milhão, dependendo da quantidade de capital que você coloca. Outra coisa muito importante, você não precisa fazer isso para R$1 milhão. Você pode fazer isso para 100 mil, você pode fazer isso para 10 mil, você pode fazer isso para R$1.000. Tudo depende da quantidade de capital que você quer colocar. Então, se você não tem, por exemplo, $1.000 para colocar em token security, mas você tem 100, você vai reduzir a prospecção que eu fiz de R$1 milhão para R$100 mil e assim por diante. Beleza, pessoal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até o nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!